Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo e o filme sorteado aqui pelo Watchlist de Terror de hoje foi o Arrival el Diablo, mas que a gente pode traduzir na ponta da letra e chamar de Aí Vem o Diabo, hein? É um filme de 2012 que foi dirigido por Adrian Garcia Boliano, que como eu falei no final do último vídeo como eu sorteei, eu conhecia ele só por um curta que ele fez para a antologia do ABC da Morte. Ele é um diretor que parece que faz bastante filme de terror, tem alguns créditos no IMDb, mas esse foi o primeiro longa-metragem dele que eu vi mesmo, e eu não tenho a menor ideia de onde eu descobri esse filme e por que ele estava na minha watchlist. Às vezes eu só vou adicionando coisa mesmo e é isso, mas assim, achei que foi um filme legal de ver. Talvez um pouco frustrante. É meio bizarro que o cara tem tipo uns 9 longa-metragens antes desse, porque tem muita coisa aqui que parece filme de iniciante. Mas até aí isso pode só ser orçamento baixo também, né? Porque imagino que esse aqui seja só mais um exemplo de filmes de terror independente do cinema latino-americano. De qualquer forma, eu tava esperando um filme de sobrenatural genérico, e olhando o pôster dessa parada, um filme de criança amaldiçoada genérico também. E eu acho que vocês já sabem, né, que filme de criança possuída é um subgênero de terror que eu particularmente acho meio insuportável. Mas o que me surpreendeu aqui é que a primeira metade desse filme, na real, é uma parada mais ambígua do que isso. É uma mistura do terror real com o terror sobrenatural. É um drama familiar sombrio que vai lentamente se transformando numa parada mais surreal. Dá pra dizer até que ele tem uma estrutura e alguns temas ali que iam ficar bem recorrentes nessa nova leva de terror da A24 que tem rolado por aí. E é meio complicado, né? Porque depois do filme começar bem, dele ter me surpreendido, aí ele conseguiu me decepcionar porque a segunda metade dele cai pra um terror sobrenatural muito genérico, que não sabe se explicar muito bem e que bate em muito clichê batido do gênero. Mas antes de falar mais desse filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Aqui Vai o Diabo, ou seja lá qual o nome que ficou esse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, vê o que a gente tá planejando pra lançar aqui pra vocês nas próximas semanas, e também apoia a gente, né, o que é muito importante. E eu já vou liberar os spoilers desse filme também, porque é um famoso caso do ninguém liga, né? Então, vamos nessa. A trama desse Here Comes the Devil, isso não é nem piada, mas ela começa quase exatamente igual à trama de Exorcista o Devoto. O que rola é que tem essa família tradicional aqui. O pai, a mãe, o filho e a filha, eles estão indo dar um rolê que eu sinceramente não entendi. Eles param o carro num posto de gasolina, daí a mãe dá 1h30 para as crianças irem brincar num morro insalubre cheio de pedra, enquanto os pais ficam lá no carro esperando. O que acontece, obviamente, é que as crianças não voltam, elas entram numa caverna e desaparecem. Daí o filme vira meio que um drama sobre as crianças desaparecidas e como isso afeta o casal, mas no dia seguinte a polícia encontra os filhos de novo, vagando na estrada. Eles se reúnem com os pais e voltam para a rotina normal deles. Porém, eles parecem estar bem esquisitos, né? No começo a gente acha que isso é o trauma deles terem se perdido e ficado à noite na caverna, mas os pais começam a suspeitar que pode ter acontecido alguma coisa a mais nesse lugar, que algum abusador ou pervertido atacou os filhos deles. Mas a gente já sabe pelo nome e pela capa do filme que vai ser coisa de diabo e criança possuída, né? Então não tem outra. Esse é um filme que ele tem um visual que às vezes é bom, mas às vezes é bem ruim. Na maior parte ele tem aquela carinha de filme barato, sabe? Que a gente sabe reconhecer. E tem algumas cenas que é só feio mesmo, sabe? A cena inicial que apresenta a família, eles estão dando um rolezinho meio piquenique no deserto, e a filha tem a primeira menstruação dela. E daí a gente tem um plano que mostra o sangue na areia e o carro indo embora, que parece muito que foram dois planos diferentes que foram costurados numa composição ali, que não faz muito sentido porque tem um foco na frente na poça de sangue, e aí tá tudo desfocado até chegar no foco atrás no carro. E essa área que tá desfocada ali é onde eles meteram um Photoshop barato pra mesclar os dois vídeos. E a poça de sangue não é nem de verdade, sabe? Esse é o pior. É um sangue digital que tá rolando ali que é sugado pra dentro da terra do deserto. É muito ruim. A trama é meio estúpida se parar pra pensar, né? Porque foram os pais que largaram as crianças pra fazer um rolezinho num morro de pedra que parece ser o pior lugar possível pra você deixar as crianças irem sozinhas. Nem precisa de sobrenatural, tipo, tu vai deixar seus filhos adolescentes explorando caverna, cara? Que porra é essa? Mas eu acho que ao longo do filme a gente vai descobrindo que esses pais são meio bosta mesmo, então acho que faz parte. É meio implícito que eles deixam as crianças andando sozinhas no meio do nada, porque eles só queriam ter um tempo ali pra descansar da vida de pai de família, e aí o pai tenta usar essa cena pra transar com a mãe no carro. O que tem esses momentos de montagem bem canastrões da direção, né? Que ele intercala o pai batendo uma pra mãe no carro, com as crianças entrando na caverna que tem um visual ali meio sexual. E é isso que acontece, os pais gozam, dormem no carro e quando eles acordam horas depois, eles percebem que as crianças não voltaram, né?
O filme vira brevemente ali um drama de criança desaparecida, com os desdobramentos óbvios que você espera desse tipo de situação, que é um pai culpa o outro e os dois começam a discutir pra caramba, numa cena muito longa que só dá aquela sensação de que, tipo, tu foi jantar na casa do teu amigo e os pais dele começam a discutir e você tá lá sem saber o que fazer, só vendo a discussão e o circo pegar fogo. É uma coisa meio desconfortável, meio constrangedora. E eu acho que se foi isso que o cara quis capturar nessa cena, então deu muito certo. Mas isso acaba que não dura tanto assim, porque as crianças voltam no dia seguinte. E tem outro breve momento ali que parece que ficou tudo bem, né? Que eles estão fazendo coisas de família comum. Eles vão no cinema, todo mundo, o pai vai ensinar o filho a dirigir, tem esses momentos ali que eles estão fingindo uma normalidade, mas já tá aparecendo umas dicas ali de que essas crianças voltaram esquisitas, né? Os dois estão tendo atuações muito bizarras, né? Que eles estão silenciosos, só encarando um ao outro o tempo todo, e os personagens vão notando essas coisas, né? Tipo, as costas do menino estão cheias de hematomas, e a garota tá usando o relógio e o relógio dela tá parado. E aí tu já sabe, né? Quando tem relógio parado na trama, o simbolismo é óbvio. Essa menina tá morta, com certeza. Eu acho até engraçado que o filme que foi sorteado antes desse no Watchlist do Terror foi o Dead End, que tem a mesma coisa do relógio. Meio peculiar eu ter sorteado 2 filmes seguidos que têm o mesmo recurso. Assim, não parece que foi seguido porque já faz alguns meses que eu sorteei e adiei pra fazer esse vídeo, né? Mas foi. Mas a questão é que o drama ainda não é sobrenatural nessa parte da trama. Obviamente, essas crianças estão traumatizadas e os pais estão querendo descobrir o que aconteceu com elas nessa noite. A mãe leva a filha num médico e a médica fala que ela não tem mais o ímen dela. Então eles começam a achar que a filha foi abusada de alguma maneira. Então começa a ter esse thrillerzinho meio suspense deles tentarem investigar o que rolou ali. E é uma investigação que faz sentido até. Eles levam as crianças num psiquiatra e aí as crianças fazem um desenho que tem uma van vermelha proeminente. E isso é um detalhe legal, porque no começo do filme, quando o pai vai correndo procurar as crianças depois que percebe que elas não voltaram, a gente vê a van vermelha passando por trás dele na estrada. Mas é um detalhe que a gente não dá atenção no começo, parece ser só tipo, qualquer carro que passou lá, figuração, é isso. Mas isso acaba sendo importante, então é um preparo legal da história ali. Os pais então têm que ir atrás de quem dirige essa van vermelha. A direção do filme é bem padrão, baixo orçamento, cenas feitas com poucos planos, uma direção meio de novela, né? O que tem que é legal, tem esses enquadramentos. Coloca um elemento muito próximo da câmera e outro mais longe, e os dois em foco ao mesmo tempo ali na composição, que dão uma sensação meio esquisita ali. Quando eles fazem isso com as crianças, parecem que é tipo, elas estão escutando tudo que tá acontecendo, deixa elas mais suspeitas ainda. Mas não dá, o que chama mais atenção nessa direção são os zooms constantes que o diretor faz. Ele perde a mão completamente nisso. Às vezes é só meio esquisito, sabe? Ele dando zoom em coisas aleatórias, tipo a mão da garota, que, beleza, é pra evidenciar o relógio que ela tá usando, mas é um zoom muito aleatório, tipo, podia só cortar pra um plano detalhe que eu acho que distrai menos e passa melhor a informação. Mas esses zooms rolam o filme inteiro, é zoom na montanha, zoom na cara dos personagens. E são umas paradas muito súbitas, sabe? Não tem uma sutileza. Parece que a gente tá vendo uma cena do The Office, do nada. Esses zooms extremos geralmente são um recurso que é meio cômico, e nesse filme ele tenta se levar a sério o tempo todo fazendo isso. A montagem final do filme, que tem o auge lá sobrenatural da trama, tem muito zoom do morro o tempo todo nessa montagem, ao ponto que parece que vai virar uma piada. Então, assim, é bem difícil de levar a sério. A investigação dos pais, então, leva eles a descobrirem que quem dirige essa van é o Snape mexicano. O Snape mexicano é meio que um faz-tudo ali do posto de gasolina. Ele aparece no começo olhando a calcinha da menina que menstruou, então ele é estabelecido como um cara pervertido. E os pais querem verificar se aconteceu alguma coisa de fato, né? E aí, o psicólogo fala pra eles, vocês têm que ser cautelosos, porque a criança tá traumatizada, vocês não querem piorar a situação. E aí, o que eles fazem? Eles estão suspeitando que o cara abusou da filha deles, e eles levam ela pra encontrar a van e o cara pra ver se ela vai reconhecer. Aí a garota começa a surtar dentro do carro. Gente, se esse não fosse um filme de criança possuída, fosse só uma criança traumatizada, isso ia ser muito ruim, cara. Isso é crueldade com a garota. Os pais levando ela pra reviver todos os traumas delas. É meio ridículo, sabe? E eu acho que isso que deixa evidente que esses pais, eles não são boas pessoas também. E eu não sei se o filme tem essa autoconsciência. Eu acho que é pra gente torcer pra eles, mas, sei lá, é tudo muito esquisito. Os caras já levam a reação da garota como um comprovante de que esse cara assediou ela, então eles invadem o trailer onde ele mora de noite e matam o cara. Assim, é uma cena bem gráfica, muito boa, assim, o efeito deles arrancando a garganta do maluco é muito bem feito.
Mas ao mesmo tempo é tão óbvio que esse filme vai ter alguma coisa sobrenatural e que eles estão matando o cara completamente de graça. Talvez não tão de graça, né? Porque o cara de fato roubou a calcinha da filha dos caras, né? Então ele era pervertido mesmo. Mas ainda assim, eles executaram um maluco por um crime que ele não fez. Tem uma trama que desencadeia disso, que é um detetive que tá investigando a morte do Snape mexicano, e tudo indica que foi o protagonista, né? O pai da família. Porque antes do cara morrer, o pai da família só saiu procurando o cara em todo lugar, perguntando pra um monte de gente. Então, né, é uma conclusão óbvia pra se chegar ali, não precisa ser nenhum CSI. Mas essa trama do detetive só é abandonada, ela nunca tem conclusão. O detetive troca meia dúzia de ideia com a família, que ele deixa entender que ele sabe que eles mataram o cara, e aí ele só vai embora. Porque o que acontece depois que eles matam o cara é que o filme vira o sobrenatural genérico, né? Pra mim, o filme até começou bem, com essa história diferente, sabe? Mas a segunda metade é só qualquer trama de gente possuída com todos os mesmos clichês. Aí tem luz piscando, tem porta batendo sozinha na casa, tem as crianças surtando na cama. E as cenas acabam ficando meio toscas, sabe? Tem uma cena que eles entram no quarto do menino e o menino tá levitando, só que o jeito que tá enquadrado não mostra o menino inteiro. Então parece só que tem, sei lá, alguém segurando as pernas dele pra parecer que ele tá voando. E aí o personagem do pai, do marido, ele vira a pessoa mais detestável do mundo, porque ele cai pra aquele estereótipo de marido cético que não acredita em nada sobrenatural. E ele tá vendo todos esses elementos sobrenaturais acontecendo na casa dele, mas ele quer pagar de machão, não quer acreditar em nada daquilo, ele compra uma arma pra se defender. Teu filho tá levitando, as luzes da casa estão piscando, tu vai fazer um quê com um revólver? A mãe, né, a protagonista, descobre que os filhos dela estão matando aula na escola, então ela segue os filhos pra saber onde eles estão indo, e não precisa ser nenhum gênio pra descobrir que eles estão voltando pro morro onde eles sumiram, né, e eles ficam parados em transe na frente da caverna, que tem uma presença sobrenatural ali naquele lugar. Mas acho que o momento mais sobrenaturalzão mesmo é que a mãe contrata uma babá pra ficar com as crianças. Mas quando eles chegam em casa, a babá não tá lá mais. E ela nem desapareceu. A babá tá na casa dela de boa, ela só não atende mais ligação, não quer mais ter contato com a família. A protagonista eventualmente vai lá falar com ela e a babá começa a falar o que aconteceu, o que ela presenciou, né? Ela fala que ela teve um monte de visão sexual bizarra na casa dela e acordou pelada no sofá. E as visões que ela teve, a gente vê numa montagem como se fosse uma rave incompreensível acontecendo. E a babá começa a entrar num monte de fala clichê, um blá 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 enorme sobre o diabo. A parte legal dessa trama é que ela fala que quando ela acordou, ela não conseguiu levantar porque sentiu um peso, como se tivesse alguém em cima dela. E no final ela mostra os peitos pra protagonista e tem duas marcas de pegada, de diabo em cima dela ali. Então isso é maneiro, pelo menos. Mas o que acontece é que a babá, ela vai procurar onde as crianças estão, né, depois que ela acorda, e ela vê uma coisa horrível que o filme não mostra pra gente, mostra só a reação dela, com uma luz de terror vindo de baixo pra cima ali na fotografia, um visual bem legal, e um jeito maneiro de construir o suspense também, né, às vezes não mostrar é melhor, até porque o que ela falou que ela viu foi uma grande orgia das crianças com o demônio ou alguma coisa assim. E daí a gente entra na trama bizarra das crianças aqui, porque esse é um filme que ele toca em muitos temas polêmicos, assim, meio de graça. O que acontece é que o psicólogo fala que o filho e a filha, já possuídos, né, já completamente diferentes, eles estão tendo uma relação que é próxima demais para irmãos. Então, basicamente, o que ele fala é que tá virando um tipo de incesto ali. E o mais bizarro dessa trama é que isso começou a rolar antes dos dois estarem possuídos. A mãe tá suspeitando muito que as crianças estão bichadas de alguma maneira, então ela finalmente decide ir explorar a caverna nesse morro mágico onde as crianças sumiram, né? Quando ela chega lá, o que ela encontra dentro da caverna? O corpo das duas crianças, porque elas estavam mortas o tempo todo. E aí a gente tem um flashback meio ambíguo ali que mostra o que rolou, mas que dá pra deduzir. Basicamente, os dois irmãos deram essa saída e foram pro morro na caverna, onde eles foram transar e caíram num buraco. Aí a gente não sabe se foi o irmão que empurrou a irmã e ela bateu a cabeça e caiu, ou se foi porque ela só escorregou, né? Porque quando a mãe entra na caverna, ela também escorrega e quase cai. Então é um preparo ali, já mostra que o lugar é meio traiçoeiro. Mas o pior é que tem uma lógica pra tudo isso, porque nessa primeira cena que os pais estão no carro, eles estão conversando sobre como o filho mais novo viu eles transando sem querer. Então eu acho que dá pra justificar isso como o filho pré-adolescente vendo os pais ali e ficando meio confuso com o que ele viu, e aí ele, sem entender direito, nesse momento aí dentro da caverna, isolado do mundo com a irmã dele, ele tentou replicar o que ele viu os pais dele fazendo. Mas daí, quando eles estavam fazendo isso, eles escorregam e caem no buraco e morrem. O que é uma trama meio bizarra desnecessariamente, assim, do tipo, tem um sentido narrativo ali, tem preparo e tem muita coisa que fica implícita ali que a gente entende no visual, beleza. Mas ao mesmo tempo dava pra essa trama acontecer só com as crianças brincando nas pedras e caindo, né? Não precisava do incesto
incesto e dos adolescentes transando. Mas, ok, né? O cara quis chocar. Mas às vezes isso tudo também é proposital pra fazer algum comentário. O que eu acabei pegando desse filme é que ele pode ser essa metáfora de terror pra uns pais que não estão sabendo lidar com os filhos virando adolescentes, né? Com a puberdade, estão tendo um despertar sexual ali. Só que é tudo colocado de uma maneira bem bizarra e ambígua. E daí a gente tem também a mitologia do lugar que é explicada. O filme, na real, ele começa com uma cena de introdução que a gente só vai entender o contexto dela muito depois. Começa com um casal lésbico na casa delas, um assassino invade a casa e ataca uma das mulheres. E é um assassino bizarro que corta dedo das pessoas, ele tem uma maleta cheia de dedo que ele coleciona. Só que a namorada da garota que está sendo atacada consegue atacar o assassino, e o assassino fica mortalmente ferido e foge. Ele sobe esse morro cheio de pedra e desaparece. Essa história volta algumas vezes na trama, né? Quando o protagonista vai lá conversar com o detetive responsável pelo caso dos filhos desaparecidos dele, os policiais contam essa história do serial killer notório da região que desapareceu naquele morro e que várias pessoas desaparecem naquele morro também. E aí depois tem esse personagem do cara do posto de gasolina. Ele fala que toda vez que alguém desaparece naquela região, tem um terremoto. E a parada do terremoto também não é muito explicada não, mas dá pra você deduzir. Como o filme se trata de demônios, né? Que a terra tremendo é porque a entidade está subindo do inferno ou voltando pro inferno, fazendo essa passagem sobrenatural ali que causa o terremoto. Esse personagem do cara do posto de gasolina é outro clichê, é o tipo filha da puta que sabia de tudo desde o começo, mas ele só fala em frases enigmáticas com os personagens até o ato final. No começo do filme ele fala, ah não, porque os nativos que moravam aqui na região não gostavam desse morro, eles falam que esse morro é amaldiçoado. Mas aí toda vez que a mulher volta lá, ele fala uma informação nova pra ela. E só depois o cara do posto de gasolina explica que ele sabe de tudo isso porque a mulher que foi atacada na introdução do filme era a filha dele. E aí ele fala que a filha dele descreveu o assassino com um rosto demoníaco. E aí a gente vê o rosto demoníaco e é só um filtro de Instagram horrível que aplicaram na cara do ator, sério. Nem pra fazer uma maquiagem, bagulho péssimo. Mas basicamente o cara do posto explica que tem um monte de criatura que mora nesse morro que são um tipo de demônio shapeshifter. Eles usam o visual dos humanos como um tipo de casca pra sair no mundo e fazer maldades. A mãe descobrindo o que são essas criaturas, então ela tenta se livrar das crianças, né? Ela droga as crianças e eu não sei qual é o plano dela, tipo, colocar no carro e jogar no morro de novo, sei lá. Mas aí, quando ela consegue drogar as crianças demônio, ela só começa a ser atacada por entidades sobrenaturais inexplicáveis, sabe? Ela tem visão com as crianças mortas lá enchendo o saco dela, mas aí o auge é quando a força invisível ataca a mãe, tira a blusa dela e começa a mexer nos peitos dela. Nesse momento foi quando eu sabia que o filme tinha desistido. Do tipo, cara, o filme tá se levando a sério como um dramalhão, o negócio todo, e do nada ele mete umas cenas dessas, sabe? Cara, se você vai fazer uma parada galhofa, faz Sam Raimi, faz tudo ser surreal o tempo todo. Aí você pode até usar os seus zooms exagerados o tempo todo no filme também, mas cara, isso aqui é uma confusão tonal inacreditável. E o final do filme, ele volta a ser um dramalhão, né? Porque a mãe leva o marido merda dela pra caverna, pra mostrar pra ele que de fato tem alguma coisa sobrenatural, pra ele parar de ser só um negacionista babaca. E o pai, depois que ele vê o corpo dos filhos, ele tem a atitude mais bosta possível. Quando ele é encarado com sobrenatural, ele mata a mãe e depois se mata com um tiro. E a parada é que, cara, todo mundo nessa história tá tão errado, sabe? A protagonista, cara, a protagonista começa a mexer com essas forças sobrenaturais que ela não sabe o que é e que ela sabe que moram nesse morro que é o antro das forças sobrenaturais dali, e ela continua indo lá, como se estivesse indo na feira, levando as pessoas pra lá sem saber o que essa força pode ocasionar. Aí pronto, morreu todo mundo e o filme acaba com os demônios shapeshifters pegando o corpo do pai e da mãe também. É uma substituição de papéis total ali, porque agora a família toda tá morta dentro daquela caverna, enquanto tem um monte de demônio usando a cara deles, vivendo a vida de família normal ali, fazendo maldades aleatórias. Não sei, talvez só transando entre si e fazendo as outras pessoas terem visões bizarras. Eu não sei, eles não fazem tanta maldade assim, eles não matam ninguém ao longo da trama. Quer dizer, os pais matam, né? Matam o Snape mexicano, mas eles não estavam possuídos, né? Então talvez a família demônio seja uma família mais de boa do que a família normal. Mas tem um toque visual legal nesse final, que quando eles estão indo embora dirigindo, o carro ele vai falhando, vai engasgando ali, como se a pessoa que tá dirigindo, né, que é um demônio que arranjou um corpo agora, nunca tivesse dirigido na vida e tá aprendendo ali no momento. Então isso é maneiro. Mas assim, o final é pessimista e os personagens são meio burros, mas eu acho que esse final é um dos melhores momentos do filme, porque pelo menos tem alguma coisa impactante ali. E cara, eu acho que talvez o Aí Vem o Diabo seja isso mesmo, sabe? É um filme que tem bons momentos, mas que eu acho que não passa muito disso, sabe? Ele é meio zoneado. É o famoso filme que começa com uma ideia diferente, mas que não sabe muito como desenvolver essa ideia e acaba caindo pra um sobrenatural
aleatório, sem muita regra, que qualquer coisa pode acontecer e foda-se, é sobrenatural, é demônio, e meio genérico também, né, porque é mais um filme de criança flutuando e luz piscando na casa. E esse tipo de coisa do sobrenatural sem regra pode funcionar para diretores que carregam o filme na atmosfera, ou na bizarrice mesmo, né, mas esse daqui ele tenta carregar o filme só no zoom analógico, e aí também não rola. Eu acho que eu recomendaria esse filme só pra quem tem realmente muita vontade de conhecer cinema independente da América Latina fora do Brasil, mas de resto eu acho que eu passo. E agora que a gente já falou do filme, depois de meses de enrolação, vamos pro sorteio, né, do próximo vídeo do Watchlist do Terror. Ih, acho que isso é Stephen King, né? Às vezes eles voltam. Dirigido pelo Tom McLoughlin. Outro do Stephen King, né? Que teve o The Mangler aqui. Outro do Stephen King dos anos 90. E essa escolha aqui tá bichada. Mas vamos lá.